Fique à vontade. Olha, eu acho que hoje é o recorde, né? Mesmo quando o Paulo Sérgio Duarte vai à frente, a gente não consegue reunir uma turma, enfim, essa multidão toda aqui no nosso gabinete, né? E olha que tivemos exposições de Vergara e tudo mais, não é brincadeira não, viu, senhor Serrano? Uma coisa importante. Eu queria começar agradecendo, evidentemente, a todos vocês a presença. Isso para mim para a galeria muito importante. É um momento assim realmente fundamental para nós. Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer através do texto, vou tentar dizer, através do texto do Fred Coelho, que eu achei um texto assim notável. Ele é um texto enxuto, mas a um só tempo ele toca em questões importantes. A primeira questão é por que fazer uma exposição logo após aquela mostra extraordinária no CCBB, né, de pinturas, inclusive com a presença de monotipias, né? E eu acho que o Fred consegue perceber uma questão que me toca muito, essa parceria do João e do Luiz, que é a seguinte: o Luiz conseguiu perceber que só através da pedra, do metal e da madeira ele conseguiria, através da construção da sua linguagem poética, chegar a certos lugares estéticos. Eu já ouvi isso de alguma maneira e fiquei procurando quem poderia ter dito isso, mas não encontrei. Mas acho que isso é verdade. Quer dizer, o Luiz encontra na monotipia, na gravura em metal, na lito, seja onde for, alguns lugares que ele não conseguiria chegar de nenhuma outra sorte, de nenhuma outra forma que não fosse através da impressão. Isso abre, como você disse, expande, a palavra que eu acho que você usa é essa, né? Expande um universo extraordinário, que vai contaminar tudo o mais. Por outro lado, outra questão que eu acho muito importante, acho mesmo, e eu acompanho, o Luiz sabe das minhas investidas inoportunas e intempestivas no ateliê dele, enfim, à tarde, depois dos bailes, a conversar tantos e tantos anos. Mas o que eu acho importante é dizer o seguinte, que apesar de todo o domínio técnico, evidentemente, que o Luiz tem, que o Zerbini tem, aqui ele abre o espaço como nunca para o acaso. Uma monotipia dessa, o acaso sempre aparecerá. É impossível que não ocorra. E a partir disso, quer dizer, a partir disso, isso contamina, quer dizer, essa questão contamina, provoca um outro tipo de postura diante da própria construção. Volto a repetir, desculpe se eu faço, na sua linguagem de artista, na sua linguagem poética. Eu quero agradecer muito ao João, eu conheço há tanto e tanto tempo. Eu sei que ele é um parceiro notável e encontrou o artista certo para essa parceria, que é o Luiz. Eu sei também que essa exposição só acontece nesse momento por uma relação que está se perdendo, afetiva, entre os galeristas e os ateliês, entre os galeristas, digamos, e as obras, entre os galeristas e os autores. Sei que o Zerbini, na verdade, há muito tempo que a gente pensa nisso, mas concedeu essa possibilidade da gente fazer essa exposição aqui, logo depois da exposição do CCBB, por conta
dessa relação. E o afeto vale muito mesmo. Eu não quero renunciá-lo, não, porque ele vale muito mesmo. Quero te agradecer pela valer, nós somos amigos para sempre. Também agradeço. Enfim, eu queria passar a palavra para vocês, sem antes dizer o seguinte. A galeria sofreu uma pequena mudança, pouco importa no nome, mas na postura, a postura continuará a mesma, quer dizer, a coerência continuará a mesma, né? Mas a gente quer ter um tipo de ousadia que eu acho que o mercado está pedindo, né? Está solicitando, né? Eu gostaria que mesmo modestamente está com uma presença importante pela presença, importante nessa cena. Quero falar também por último, estou olhando aqui, esqueci, tem uma pessoa importante que está aqui, que é o Leonel Cais, que foi ele na verdade que apresentou o João ao Luiz Erbin. Eu não quero esquecer você não, porque essas coisas devem ser lembradas e registradas, tá bom? Então vamos de frente. Vou passar para quem? Para o Fred. Acho que a gente pode ir para casa depois dessa fala do Maneco. Não, tô brincando. Boa noite a vocês todos, todas, né? Um prazer imenso estar aqui, prazer imenso poder fazer parte dessa exposição como a pessoa convidada para escrever o texto e também para fazer essa conversa, uma conversa com um público desse aqui, para lá, né? Só de pessoas queridas e de pessoas que estão aqui, né, em respeito e interesse, né, ao trabalho do Luiz, ao trabalho do Maneco, né, de todos que trabalham na galeria, ao trabalho do João também. Eu acho que isso aqui vai ser uma conversa sobre arte, sobre amizade e sobre trabalho. Eu queria começar um pouco falando desse lugar, uma palavra gasta hoje em dia, né, do bem e pro mal, né, a ideia de privilégio, né, que é o privilégio que é você poder estar perto, né, de alguns artistas que a gente acaba frequentando ateliê, acaba criando laços profissionais, depois laços afetivos, né, e isso só potencializa as possibilidades de você acompanhar processos de trabalho, processos criativos. E o Luiz, como outros, né, como o Vergara, por exemplo, que é uma pessoa que eu também tive esse privilégio, né, é um artista que sempre me passou essa visão do trabalho, de alguém que realmente faz da arte um lugar de trabalho, né? Óbvio que todo artista trabalha, não estou dizendo que não é isso, mas a intensidade, o interesse, a dedicação, e essa exposição acho que é fruto disso, né, de um pensamento de para onde o trabalho de arte pode ir, né? O Luiz teve essa trajetória recente, né? Um cara que já está, não vou falar igual o CCBB, né? Que disseram quase 60 anos de pintura, 50 anos de pintura, né? Mas é um cara que já está, né, como todos sabem aqui, né, há muito tempo vivendo nesse mundo da arte e que recentemente, né, dentro da trajetória dele de 40 e poucos anos, então de uma forma recente, é alguém que hoje em dia tem um trabalho reconhecido mundialmente, né, internacionalmente, pela qualidade, e isso não acomodou o Luiz, ao contrário, né, fez o Luiz sempre dobrar a aposta, e essa exposição é um pouco fruto disso, pelo encontro que ele teve através do Leonel, né, com o João. E quem já pôde ver os dois juntos entende o que eu estou dizendo sobre a questão do trabalho. Fazer essas monotipias não é simples, né, é muito trabalhoso fisicamente, mentalmente, e o interesse deles, né, a dedicação deles mostra que a quantidade que vai sendo produzida vai fazendo com que esse trabalho só gere mais vontade de continuar, e todo mundo aqui sabe que quando o trabalho é bom, é isso que faz com a gente, né, o desejo de continuar produzindo. E acho que ele encontrou, como disse o Maneco, né, um parceiro ideal, porque também é um cara sempre, né, instigado em a dupla, né, assim, um cara que fica instigando o outro a abrir novas possibilidades e o outro instiga o outro a também abrir novas possibilidades, cada um na sua técnica, digamos assim. Eu sei que o Leonel já começou falando, o Maneco já começou falando que quem apresentou vocês dois foi o Leonel. Não ficou ofendido, não. Não, eu sei. É porque o Leonel é parte da pergunta que eu abri, né, a conversa. Mas acho que seria legal falar que mais do que, né, o Leonel ter apresentado,
como a gente fala hoje em dia, o que deu match em vocês, né? Assim, o que realmente vocês entenderam, né? Assim, né? Porque o João já trabalhou com muita gente, né? Assim, e algo aqui aconteceu de possibilidades, digamos assim, né? Como diz o Jorge bem, possibilidades impossíveis. Algo aqui aconteceu que vocês dois quiseram continuar essa parceria, e isso foi crescendo, né? E a gente está numa exposição que as monotipias já estão de alguma forma, entre aspas ou não, consagradas, né? O Zerbini e o João já estão fazendo isso há uns 6 anos, mais ou menos, 8 anos já, né? Desde aquele livro Macunaíma, da Ubu. Não, Desde o livro, né? 10 anos. 10 anos já? Que isso, gente? Caralho, 10 anos. Mas recentemente apareceram as gravuras, né, que são outro tipo de técnica que a gente conversou muito para essa exposição, onde, né, a relação fica mais intensa, né, porque a gravura, como eu usei no texto, né, ela gera mais riscos no duplo sentido da palavra, de como você não tem controle no processo. As monotipias também passam por isso, as gravuras mais ainda. Então eu queria que vocês falassem um pouco de como que essa relação profissional começa e como que isso vai abrindo, né, caminhos para vocês, desdobrando o interesse do trabalho de um pelo outro, né, porque acho que esse é o grande lance, né, não é simplesmente uma parte técnica auxiliando uma parte estética, né, realmente um trabalho de dupla, de interesse do trabalho de um pelo outro, né. Você quer começar falando? Não sei, o que você achou? Alô, boa noite. Queria... A gente atrasou um pouco porque tivemos problemas, o Fred teve um problema, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Estou muito emocionado de ver muitos amigos aqui, pessoas que eu admiro muito, um espaço apertadinho, e adorei a sua introdução, Maneco, e fiquei pensando durante o dia o que eu poderia falar, sabe? Fosse útil, que fosse legal pra gente, não só pra mim, mas pra todo mundo, sabe? Porque eu tenho, agora, eu tenho falado algumas vezes, né? Falei na abertura da exposição do CCBB, ninguém ouviu direito, que algumas pessoas ouviram, mas não todo mundo, né? Ontem eu falei de novo, eu estou falando toda hora. Tivemos uma conversa recente no CCBB. Não, então, a gente teve uma conversa recente, e aí a história vai sempre se repetindo, né? E aí eu fiquei pensando o que eu poderia falar que fosse realmente do interesse de todo mundo, além, porque eu e o João, a gente pode falar horas aqui sobre a parte técnica de como funciona, né? As escolhas, como é que funciona o ateliê, a pesquisa que a gente vem fazendo durante esses anos, né? Pode estar falando muitos anos. E o Leonel realmente me apresentou ao João. O Leonel queria muito fazer um livro comigo. E eu não queria fazer o livro porque eu não tinha um motivo para fazer o livro. Eu falava, Leonel, a gente precisa ter um motivo para fazer um livro. Entendeu? Ele falou, não, vamos fazer um livro, pensa um livro. E eu não tinha esse interesse. Até que ele me apresentou o João, e eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava interessado já há muitos anos na natureza, fazer uma representação das folhas, das plantas, das árvores, que não fosse exatamente a pintura. Eu estava pesquisando com tridimensional, fazer esculturas, moldes, formas, através de... Estava querendo tirar moldes de folhas para fazer objetos tridimensionais que tivessem a ver com a natureza e tal. Mas era muito difícil, o processo era complexo, o cheiro era ruim, sabe? Era resina, tudo era meio ruim. Sabe? Era... Assim, não era uma coisa saudável, não era uma coisa saudável. E aí o Leonel, que conhecia o João, já tinha trabalhado com o João há muito tempo, me apresentou o João, e o João veio com uma solução que era, ele me apresentou exatamente o que vocês estão vendo aqui. Não dessa tão, sei lá, rolou uma evolução, mas era uma coisa muito simples, era uma planta como matriz, e é uma reprodução daquela planta como matriz. Aí eu olhei aquilo e eu vislumbrei um mundo que é dali para frente o que ia acontecer. E aí a gente fez o livro, e a gente continuou trabalhando junto, e a pesquisa que a gente foi fazendo, ela foi, sei lá, qualquer coisa. Eu queria passar tudo pela prensa, tudo que fosse possível eu queria passar pela prensa.
o João falava assim, isso é possível, isso não é possível. Tipo assim, isso é muito grosso, o problema era quão grosso o que eu queria passar pela prensa era. Né? Eu falei, não, isso não vai dar. E aí a gente foi desenvolvendo várias técnicas, inclusive de fazer uns sashimis de planta, sabe? Eu tinha uma faquinha, a gente pegava uma planta, uma folha grossa, né? Sei lá, uma folha que caiu de uma palmeira, que tinha, sei lá, 10 centímetros. Aí eu pegava uma faquinha e aí ia fatiando ela, sabe? Ia tirando umas lâminas até ela ser possível de passar na prensa. Então, isso foi uma coisa assim, muito, muito legal. E que me tirou do ateliê, porque o ateliê às vezes é muito estressante, né? Você fica envolvido com você mesmo e é uma coisa insuportável, né? Tem uma hora que você não, sei lá, você quer se ver livre de você mesmo, né? Aí a oportunidade de trabalhar com o João me levou para fora do ateliê. Então eu saía do ateliê, a gente via, sei lá, muitas coisas novas e tinha uma dinâmica do processo que era incrível, porque eu tinha que resolver as composições na hora e era tudo muito surpreendente. A gente preparava as cores, escolhia as plantas e ainda tinha essa relação direta com a natureza, né? Que era, eu escolhi uma planta que eu gostava, que eu já tinha pintado, que tinha uma forma linda, que, sei lá, que eu gostava daquilo, né? E aí eu tinha a possibilidade de usar ela como a matriz que ia dar origem para um trabalho. Então foi uma coisa incrível, assim, foi muito bom e tem sido até agora. E a gente passou a fazer pesquisas não só com plantas, com várias outras coisas que dá para ver aqui nos trabalhos. Mas o que eu queria dizer não era nada disso, era justamente o que o Maneco falou sobre a importância das relações entre as pessoas, sabe? Porque, cara, a gente está... Eu não consigo falar de outra coisa que não seja da natureza, do fim do mundo. Eu estou com pessimismo num nível que eu vou poupar vocês disso. Mas, cara, a amizade é um negócio que não tem nada mais importante do que isso. Então, o que eu gostaria de dividir com vocês é meio isso, como é importante a gente estar ligado às pessoas que a gente gosta sei lá, e dar força para ele. A solução está nisso, né? Tá nos amigos e nas soluções, tem que arranjar soluções. E na natureza, sabe? É nisso que eu tenho pensado. O meu trabalho, já há muitos anos, vem com essa intenção. Mas agora parece, mas era meio, eu não sabia exatamente o porquê. Mas agora é como se o problema, a natureza, ou as questões todas, se encontraram com o meu trabalho, sabe? Então, agora é meio como se tivesse um motivo real para tudo que eu estou fazendo acontecer, sabe? Então, ao mesmo tempo é horrível, eu sofro pra caramba, como vocês todos já também, mas o resultado é legal, assim, e a resposta também é muito, muito legal. Eu fiquei surpreso com a resposta da exposição do CCBB. E também fiquei surpreso com a coerência que tinha o trabalho todo durante esses anos todos, porque você fica no ateliê sozinho, você não tem muita dimensão que pode ter uma coerência, né? Eu achava que eu era um esquizofrênico, sabe, uma pessoa... E depois não, tudo bem, a Clarissa, de início, que foi a curadora, tem uma responsabilidade enorme sobre isso, mas existe uma coerência. É um pouco isso que eu queria falar. Começar para cima, assim. Vou passar a palavra para o João. Começar para cima. Começar para cima, isso aí. João. Bom, continuando aqui os pensamentos aqui do Luiz, que vem construindo, e o Fred, né? Eu também acredito muito nisso, assim, e o meu trabalho é feito disso, assim. Eu sou impressor, eu trabalho em colaboração. O meu trabalho é um trabalho feito a partir da colaboração, né? Então, ele acontece nesse encontro, né? Com diversos
diversos artistas, trabalhei com muitos artistas e realmente assim, com o Luiz a gente teve um match muito importante assim, para mim. E eu tenho essa coisa assim de querer entrar nessa pesquisa do artista, né, e entender ela, né, entender profundamente ela, assim, e colaborar com ela, né. Isso foi uma coisa, e isso tem uma coisa assim com a amizade, assim, que é, às vezes eu percebo que tem alguns artistas que eu não tenho interesse, mas não porque eu não tenho interesse na obra do artista. Eu gosto muito da obra, mas eu não crio uma relação tão profunda, né? E aquilo não dá amizade mesmo, uma coisa que não tem a ver só com a arte, né? Tem a ver com outras coisas. E com o Luiz a gente entrou nessa comunhão assim, da amizade e da obra. Acho muito intensa. E foi muito gratificante assim, encontrar ele e trabalhar com ele e desenvolver essa pesquisa. E o tempo todo essa coisa um tá cutucando o outro, né? É uma coisa que ele tem ali, uma busca dele, e tem uma busca minha também, que vai e toca ele, né? Então acho que é uma troca muito grande, que tem a ver muito com a amizade, né? Com essa relação humana, assim. E desde o começo, né? Essa coisa do que, quando ele começou a falar e lembrar esse primeiro momento, né, que o Leonel veio e me propôs, e eu nem sabia que isso ia ser, era uma pesquisa que ia ser apresentada para o Luiz, né? A pesquisa que ele me propôs busque formas de imprimir plantas, né? E aí eu fui buscando a monotipia, uma impressão em gravura em metal, que você faz com que chama verniz mole, uma série de técnicas que eu sabia que eu poderia buscar a textura das plantas, né? A monotipia foi uma delas, né? Mas eu fiz diversas técnicas. E a monotipia que foi a que tocou o Luiz, assim, que a gente veio desenvolvendo desde então. E depois a gente veio desenvolver outras, né? Tem um malito ali atrás, que tem a ver com as primeiras técnicas que eu busquei lá no início, né? Que não era o momento, né? Mas enfim, acho que me perdi agora. Tudo que ele falou é verdade, mas eu tenho um testemunho, eu sou testemunho de fato extraordinário na história da galeria. É o seguinte, em um certo dia nós íamos fazer uma gravura do Suede. Não vou me esquecer disso. Ele fez a gravura de maneira impecável. Mostramos ao artista. O artista olhou, o nosso Suede olhou e disse o seguinte: não está bom. Eu quero que a pincelada apareça. Não está aparecendo a minha pincelada. Eu disse: como é que eu vou dizer, depois da impressão toda feita, para esse cara que não ficou bom, que ele vai ter que refazer tudo? Fui lá, marquei assim meio constrangido e tal. Eis que contei toda essa história e ele abriu um sorriso do tamanho do mundo, uma alegria imensa, e disse: ele tem toda a razão, vamos lá, só que não vai poder assinar na frente, ele só pode assinar no verso, vamos tentar fazer e tal. Essa coisa do João, só para registrar, esse interesse do João pela gravura, pela pesquisa,
né, pelo novo, não pode ser colocado de lado. É claro que o trabalho dele é colaborativo, mas é colaborativo porque trata-se aqui de dois criadores, duas pessoas interessadas no novo, a nova pergunta, a indagação. Não são pessoas acomodadas a absolutamente nada. Não, assim, óbvio que a gente pode falar um pouco mais da exposição, né? Você fez uma fala aí que dá pra gente desdobrar em várias situações, né? Sobre o que você está pensando no seu trabalho, né? Porque às vezes dá a impressão, né? Assim como o encontro feliz que vocês tiveram no momento certo do que você estava buscando, você falar assim, eu estou pensando agora nas questões ligadas à natureza, ao fim do mundo, né? Mas eu já vinha tentando, foi o que ele falou, né? Falando as palavras dele. Porque a gente conversou sobre isso recentemente, né? Assim, essa perspectiva, enfim, hoje em dia tem várias palavras, antropoceno, então o velho, né, fim do mundo, assim, né? A questão do nosso mundo, né? Porque os mundos estão acabando, né? Todos os dias o mundo acaba, né? Assim, dependendo de onde você está, quem você é, como diria também o Krenak, 1500 é todo dia, né? Dependendo de quem você é, tal. Exatamente. Há uma perspectiva fatalista, uma perspectiva negativa, uma perspectiva de desistência, mas há uma perspectiva também de que engendra potência, que engendra vontade de fazer, né? Assim, porque ao mesmo tempo que você fala isso, a produção que está saindo desse seu impasse, ou dessa sua indagação cotidiana, né? do que a gente está vendo no mundo, né? Assim, o tempo todo, parece que seu trabalho ele já vinha de algum jeito se interessando pela natureza, né, muito mais por uma perspectiva, digamos, que a Clarice usou muito bem, a ideia de uma paisagem, a ideia de você conseguir passar, né, para a figuração uma série de elementos da natureza de um jeito muito singular seu, né, digamos assim. Mas ao mesmo tempo parece que as questões, isso está acontecendo em vários campos da arte, né, as questões contemporâneas chegaram ao seu trabalho, o seu trabalho já estava de algum jeito pensando nelas. Você acha que, porque as gravuras que estão aqui são gravuras ligadas, a maioria delas, ou todas, se eu não me engano, à exposição que você fez em São Paulo, que foi as histórias brasileiras, não era esse o nome da exposição? Não, a mesma história nunca é a mesma. A mesma história nunca é a mesma, né? Que você pintou telas ligadas a situações, fatos históricos brasileiros. E um dos fatos já era o massacre de Hashimu, né? Que você já tinha pensado essa questão indígena também. Então, assim, não é uma pergunta, é só para a gente continuar um pouco a conversa nesse lugar e para vocês entrarem no papo sobre as gravuras também, né? Porque as gravuras ligadas à tela de Canudos, que é uma tela gigantesca, né, de dimensões imensas, elas ganham ali uma outra história, uma outra forma de contar essa história, muito mais aproximada, né, de uma certa história da arte brasileira, né, que seu trabalho tem muita cor, né, seu trabalho tem muita expansão para esse universo cromático, e ali você reduz tudo a esse preto e branco. E mesmo quando a gente conversou sobre a exposição, as gravuras foram um momento interessante. Você falou assim, eu sempre quis fazer, não fazia, e apareceu a oportunidade. E sei lá, estou tentando dizer como que, né, deu uma dramaticidade para esses eventos que já eram super fortes nas telas do MASP, mas aqui eles ganham ainda uma densidade maior, né? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Eu sempre quis fazer gravura, principalmente gravura em metal. E não é uma coisa comum, ninguém mais faz gravura em metal, é raríssimo, não fazem, mas é meio na universidade, né? Sei lá, eu conheço o Cláudio Mubarak, que faz gravura em metal, mas tem algumas pessoas que fazem que não é muito no meu meio, mais onde o João atua, né? E ele sabia disso, já tinha falado para ele, eu tinha visto umas gravuras do Miró grandes, que eu adorava, que eram metais, que eu achava incrível, eu achava a técnica incrível, gostava das gravuras do Goya, da Paula Rego, sei lá, 1 milhão de gravuras maravilhosas, que são de um outro tempo, né? A pintura já é uma coisa de outro tempo, né? Agora a gravura então é uma coisa que não existe mais, não tem... Para você fazer uma gravura em metal, como a gente fez, e eu só fiz porque o João falou, não, vamos fazer uma gravura em metal. Quando eu fiz essas gravuras de Canudos e os de Hashimu, essas foram os estudos que eu fiz para a exposição do MASP, que depois viraram pinturas grandes. Então esses desenhos se transformaram em gravuras. E
O resultado era incrível, tinha uma lógica de tempo e o tempo que o metal, né, que a chapa ia ficar no ácido, é tudo calculado. A gente fez uma planilha de minutos, sabe? Que era uma coisa que eu fiz na faculdade quando eu era jovem, e que ninguém nunca mais fez, e sei lá quem faz hoje em dia isso. É uma coisa muito do nicho. Eu acho que é a mesma pessoa que hoje em dia que ouve música em cassete, né? Tem uma turma que ouve. Os jovens estão voltando. Não, então, está todo mundo voltando, ouve em cassete e tal, né? Mas é um outro planeta, né? Agora, o resultado é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de ter feito, sei lá, e meio, não é um resgate, porque não sou eu que estou resgatando, mas foi muito legal ver o resultado dele. Essa gravura foi a primeira que eu fiz, que é no Massacre de Hashimoto, que sei lá, o tema eu estava interessado e, sei lá, o resultado fiquei surpreso de eu ter conseguido. Tudo bem, foi orientado por ele, tinha várias contas que a gente fazia, Não né? é uma passagem só dos esboços para a parada, você tem que fazer um outro desenho, é outro jogo, né? Não, tem que fazer, mas sei lá. Você muito falou de um espelhado, jeito né? muito simples, os desenhos aí e tal, a parada é complexa, assim. Não, então, é complexo, tem que ficar fazendo conta lá, mas a conta é toda essa E é conta. gravado no ácido, no metal, né? Uma chapa de cobre com ácido e uma planilha fazendo contas, minutos, quantos minutos fica cada tom de cinza, é um tempo que a chapa fica no ácido. Então você tem que pensar tudo ao contrário, é uma coisa, sei lá, um outro planeta, realmente não é uma coisa igual aqui, você vai botando as plantas, sabe? Mas foi incrível eu ter chegado nesse ponto, fiquei feliz de ter conseguido fazer isso e eu me senti próximo desses artistas todos que eu admiro, né, do passado, que é a Paula Rego, né? Eu olhava a Paula Rego e falei, como é que ela faz isso, né? Aí eu falei, meio parecido, tá meio Paula Rego aquilo ali, meio Goya, né? Se você for ver. Ao mesmo tempo, o que você falou da cor, que eu achei que eu gostaria de falar, que é uma coisa importante, foi que essas gravuras foram feitas a partir daquela fotografia de Canudos, né? Daquela última foto do Walter Garvey, né? Não sei o nome do fotógrafo. Que fez aquela foto, acho que é o Walter Garvey, que foi para lá e fez aquela foto das pessoas, das mulheres e das crianças, poucos horas ou minutos antes de todo mundo ser exterminado. Né? E é uma foto preta e branca e histórica que ficou na memória de todo mundo, na minha, e depois veio o cinema novo, né? Veio Nelson Pereira dos Santos, veio Glauber, veio todo o cinema novo falando sobre o Nordeste e sobre o próprio Portinari, né? As pinturas do Portinari sobre os retirantes, elas quase não têm cor, né? E de alguma maneira, no meu imaginário, no imaginário do brasileiro em geral, eu imagino, ficou que esse momento, que essa época, que o Nordeste era preto e branco, sabe? Que esse sofrimento, né? Que o sofrimento era preto e branco. E na verdade o sofrimento não é preto e branco no Brasil. O sofrimento é colorido, é muito colorido. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa para fazer a pintura, e aí eu lembrei de várias coisas que são coloridas, tipo os umbuzeiros, né? O mandacaru, o mulungu, todas as árvores que eram coloridas, a terra que é colorida, né? Que é vermelha, que é laranja, que é cor de terra. E aí eu pensei nas pessoas todas que estavam lá, que eram coloridas, entendeu? Não eram pessoas brancas, só brancas. Eram pessoas fugidas de todos os lugares do Brasil, que foram para lá formaram uma comuna com uma esperança de sobrevivência. Eram todos fugidos de vários lugares. Eram os escravizados fugidos, eram os indígenas fugidos, eram todos fugidos que estavam naquele lugar, naquela hora. Aí, olhando para essa foto, de onde veio a gravura, eu comecei a olhar o tecido da roupa das pessoas, que era cheio de detalhes, né? Só que tinha acabado de ter a guerra, elas estavam destruídas, estavam sofrendo, estavam dilaceradas todas. Aí eu fiquei achando que aquelas roupas, elas eram todas coloridas, sabe? Que elas eram tecidos bordados, provavelmente, né? Quem veio da Bahia, quem fugiu da Bahia, devia ter tudo de renda, entendeu?
tudo era colorido. Só que na nossa cabeça o sofrimento ficou ligado ao preto e branco, né? E sei lá, isso tudo foi um aprendizado, né, para eu entender como poderia ser essa pintura de Canudos e como ela poderia ser rica, né? Como o imaginário nordestino é rico, como é ligado muito mais à festa junina, né? Sei lá, a cor, ao céu estrelado, né? O céu do Nordeste, não só à noite, de dia, né? Como é azul, cheio de nuvens, como tudo aquilo é lindo, né? Apesar do sofrimento, né? Apesar de tudo que a gente vem passando durante a vida toda, esses anos todos, né? Até hoje. Não sei se eu... Não, você falou a frase para pensar, né? Que o sofrimento é preto e branco, mas pode ser colorido, é onde uma... Tanto faz, não, se for, Não, mas eu entendi o que você está falando, que o nosso imaginário é construído a partir dessa visão moderna brasileira, né? De que as imagens, vidas secas, né? Deus e Diabo, as fotos... De certa forma, Sebastião Salgado também resgata, né, um pouco essa estética, né, de que, enfim, vamos entrar muito nessas... É só porque a cor é uma coisa, é uma resistência, sabe? Se você bota aquilo preto e branco, aí você me convence de que aquilo é ruim, sabe? Se aquilo é colorido, eu acho que rola uma esperança na cor, entendeu? Mais uma frase bonita. É meio isso. Não, mas é interessante pensar assim, no trabalho de gravuristas como, sei lá, como Lazar Segal, tal, que trabalharam com situações de limite também, né, tal. Enfim, tem mil desdobramentos para isso que você está falando, né, de um certo eixo assim, da história da arte brasileira que vai para esse lado mais preto e branco, né, que vai para um lado menos solar, menos tropical. Sim. E é interessante você falar isso, né, porque o seu trabalho, as pessoas tendem a ver o seu trabalho muito nesse espaço, desde a geração 80, né, as pessoas ficam meio sequestradas, né, por isso, que a geração 80 tem que estar sempre em festa, né, digamos assim. E você trazer essa reflexão, né, de que às vezes há momentos preto e branco, digamos assim, né, momentos de gravidade, digamos assim, você vê isso nessas gravuras, né. Enfim, só, né, uma reflexão. E o gravurista sobre essa questão não do sofrimento, mas do sofrimento de fazer as gravuras, não sei. Vocês criaram aí uma situação, né, você botou ele para fazer algo também de um risco, né, digamos Deixa eu falar assim. um pouco sobre o João. Não, porque tem o Mané que estava falando do conhecimento técnico que o João tem, né? Ele é um pesquisador, ele tem um interesse realmente pela gravura. Então, qualquer questão que eu levantava ou qualquer dificuldade que eu tinha de resolver alguma questão, ele ia pesquisar, entendeu? Aí no dia seguinte ele me ligava com várias soluções, com várias possibilidades do trabalho ir. Ou quando a gente pensava em fazer uma matriz como essa daqui, por exemplo, isso aqui é um pedaço de madeira daqueles que a gente usa para folhear móveis, né? Que fica fininho, que isso a gente pode passar na prensa, né? Então eram soluções que ele chegava, sabe, que era uma parte da pesquisa dele, que era natural na qualidade do impressor, sabe? Que é o cara que trabalha com você, que ele é um artista também, mas ele fica, humildemente não é a palavra, mas ele fica na posição, ao contrário talvez, né? Tipo, ele sabe o valor do trabalho dele, sabe? Então ele não se mete aonde ele não sabe, ou ele não é se mete, mas ele sabe? Existe uma parceria realmente que é muito precisa e muito respeitosa. Por exemplo, eu, não sei se você percebeu, João, mas eu nunca puxei nenhum papel. Antes do tempo. Não, porque é o seguinte, porque ele é o impressor. Então, ele bota... Eu falei no texto que ele era o gravador, botei essa expressão. Não, ele é o gravador, ele é o impressor. O que você é, João? Ainda faz uma paella maravilhosa aí. Não, faz uma paella maravilhosa. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que tem um respeito pelo que cada um faz aí, que é incrível, porque ele faz a impressão. Eu monto lá a prancha, né? E aí ele bota o papel
e a prensa passa pro lado de lá. Aí do lado de lá, você fica nervoso, entendeu? Você quer saber o que aconteceu, né? Aí, o que eu faria, né? Que eu não, né? O que uma pessoa, não sou eu, faria? Ia lá puxar o papel, entendeu? E aí ele ia ficar muito puto, que eu sei. Aí eu nunca puxei, nem botei a mão para tirar o papel. Não, pior que isso é quando o artista pega a espátula, assim, pra misturar a tinta. Eu tô misturando a tinta e o artista pega a espátula, assim. Não. Apenas não. Espera, eu vou fazer a tua cor, mas você espera. Não, mas isso é real, assim, a questão assim, da humildade, assim, de saber o seu lugar, né? É uma mistura de humildade com uma certeza, orgulho. com orgulho do seu trabalho, né? Assim, tipo, tá, tudo bem, assim, isso aqui é o trabalho do Zerbini, né? Eu estou aqui colaborando com ele, é o meu trabalho também, óbvio, né? Mas quando você tem essa segurança, assim, você não precisa, né, passar, né, você não precisa de nada, assim, para que isso fique claro, né? Isso está claro ali naquela relação. Assim como que esse cuidado, né, esse momento de saber que ali é o momento que eu estou puxando, porque assim, é uma parte técnica, né, que pode dar tudo errado, assim, se o cara puxar errado, puxar na hora errada, bota tudo a perder, né? Então, assim, um respeito por isso, assim, né, pelo conhecimento do outro, respeitando o conhecimento do outro, assim, e com isso confabulando para que a obra, que é o mais importante de tudo, aconteça, né? Então, essa sintonia, assim, outro dia eu estava vendo o cara falando sobre a sintonia dos cérebros, né? Das andorinhas quando voam, né? Que os cérebros entram em sintonia e a coisa acontece, ninguém se choca, ninguém bate um no outro, os lobos caçando, né? Eu acho que é igual aquele negócio da menstruação, né? Já viu? Também. A gente não pode falar sobre esse assunto. Não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala. Não, entanto que geralmente grupos de mulheres regulam, né, os períodos. É o que dizem. Não, tem aquela experiência, igual o pêndulo, né? Quem foi que fez isso, cara? Com aquele negócio de piano, como é que chama aquele ritmo? Metrônomo, já viu o negócio do metrônomo? Você deixa dois desregulados, ao pouco eles Dois vão- não, você deixa 100 desregulados. Daqui a pouco eles E aí eles entram em acordo. É igual a menstruação. Dizem, não sei, desculpa. Eu tô falando. Eu quis falar do metrônomo, fui falar da menstruação, não sei É bem parecido. Tem um lance que eu acho que eu queria que vocês falassem também, que tem a ver com a questão da composição, assim, sabe? Porque, assim, a gente está vendo aqui uma pequena amostra, vocês não têm ideia, né, da quantidade de monotipias já que vocês fizeram, assim, né, desse tipo, né, centenas, muitas a gente tem centenas, sim. Então, cada uma, né? Cada uma. E vocês estão sempre tendo que pensar composições. Eu sei que as histórias podem ser desde isso que você começou falando, as coisas que você gostei, fui levando as plantas e tal. Aliás, quando você vai lá, né, no ateliê do João, as impressões é uma loucura, parece um mundo à parte, né, as coisas que estão ali, né, postas, assim, né, espalhadas. Mas, além da questão da composição, não estou querendo que você explique como é que você escolhe cada coisa, mas quem foi acompanhando esse trabalho foi vendo aos poucos, e essa exposição tem isso muito forte, aos poucos a entrada cada vez maior da cor. Você foi ampliando palheta, você foi pensando a questão da cor cada vez mais. Assim, né? No começo, acho que o grande lance foi, como você diz naquele seu texto, que estava até no CCNB também, né? Planificar o mundo. Esse foi o seu primeiro barato. Eu quero botar tudo que eu puder dentro da prensa. Vrau, vrau, vrau. E aí o começo era muito preto e branco, né? Assim, aí o positivo, não sei como é que é o nome, né? A prova e a outra que são. Enfim, depois vocês falam como é que funciona isso, né? Que é passava uma vez, depois virava, passava de novo, já era outra e tal.
Mas aos poucos vocês foram ampliando a questão da composição. Essa aqui, por exemplo, né, a gente já vê no fundo um padrão que você usa em muitas, ou usou pelo menos em muitas telas suas para fazer o mar ou para fazer a água, né, tal. Eu, pelo menos, sempre olhei assim, esse padrão no seu trabalho. Que uma coisa que eu falo sempre do trabalho do Zerbini, que eu acho muito bom assim, de pensar, é que o Luiz, ele, não sei se ele concorda, mas o Luiz ele é um cara que trabalha, muitos artistas, né? Vai trabalhando abrindo frentes, né? Dispersões, entre aspas. Ah, faz isso, tá. De repente, as telas dele começam a juntar tudo de novo. Ele vai sintetizando e chega no lugar que hoje em dia as telas do Luiz têm as monotipias já dentro das telas, digamos assim, de algum jeito, né? O pensamento da monotipia está na tela. Enfim, eu queria só que vocês falassem um pouco como é que é esse processo de composição, né? De escolhas de cores, como é que as cores foram entrando. Óbvio que vocês vão falar que isso é meio óbvio, mas não é óbvio. Aqui, né, que são muito coloridas, assim. Sim, não, e a gente agora está fazendo, o João está fazendo as cores lá no ateliê, então a gente está comprando o pigmento e fazendo as cores. Porque as tintas são todas muito caras e é difícil, a gente não consegue, para trazer é ruim. Parceria com o Bruno, né? Então, o Bruno Dani, que é da Joules and Joules lá de São Paulo, ele está fazendo tinta, várias tintas, e fazendo pigmentos também. Mergulhado nesse pensamento sobre a cor assim de um jeito inacreditável, né? É ele e o Rafael Carneiro. O que é maravilhoso, porque é, cara, uma possibilidade de ter uma tinta brasileira, nacional, boa, de qualidade, sabe? Então, e ele é um cara muito sério, pesquisador, então ele está viajando o Brasil inteiro, recolhendo pigmentos e fazendo experimentações e aí a gente tem, o João tem falado muito com ele, e a gente tem comprado os pigmentos direto da mão dele e feito as cores no ateliê. Aqui não tem ainda nada dessa época, eu acho, né? Que isso aqui é mais antigo, eu acho que a gente começou a fazer isso mais recentemente, então não tem tantas... Agora a gente está com um preto incrível, está com várias cores novas, muito boas. Então... Mas como é que foi esse processo das composições, você deixando a cor entrar? Porque, como eu falei, no começo o lance de passar na prensa foi o grande barato, né? Assim, depois vocês começaram a pensar... A cor apareceu sempre, assim, né? Mas você pega aquele livro, desculpa. Acho que o primeiro momento que os trabalhos de monotipia, além do livro do Leonel, foram a público, foi no livro que é a versão de Macunaíma, publicada pela UBU em 2022 ou 21, se eu não me engano. Ali ali elas são, na sua maioria, talvez pela demanda do livro, não sei, preto e brancas, não é isso? Não, ali teve uma demanda do livro, assim, acho que a ideia era fazer um livro do outono, assim, né? Duas cores, tal. Então a gente tinha essa ideia de que... Mas foi o começo do processo em escala industrial, digamos assim, né? Ali a gente teve um pensamento de cor muito pontuado, assim, porque a gente sabia que não podia... No livro do Leonel entrou muita cor. Sim. Né? Eu acho que teve também um aprofundamento meu com o universo do Luiz, assim, a cromática dele, isso é interessante, você entendeu observando a pintura do Luiz, a cromática. A gente fez uma lista de cor, né? A gente fez uma pesquisa e falou, vamos fazer essas cores aqui, né? E aí desenvolveu. Então, assim, eu fui atrás dessa palheta do Luiz. Acho que num primeiro momento, né? Agora eu estou com um ateliê que eu montei ao lado do ateliê do Luiz, e a gente está trabalhando numa parceria mais, assim, mais intensa, assim. Lá na cara? Em frente. Então, assim, estou trabalhando exclusivamente com ele. Antes eu tinha lá minhas cores, as tintas que eu tinha trazido da Espanha, e eu estava ali. Só que aqui realmente tem essa questão da importação, né, dificuldade de trazer as cores, trabalhar. Então a gente tinha uma limitação ali para trabalhar. E a gente, vamos ultrapassar essa limitação. Né? Num primeiro momento, a gente trabalhar com essa limitação foi
foi muito interessante, eu acho, assim, até para o Luiz, assim, olhar, ó, eu tenho isso aqui para trabalhar, sabe? A limitação sempre é muito enriquecedora, assim, também, né? Ela te dá contorno, né? Então, tá, eu tenho isso, o que eu posso fazer com isso, né? Quando você não tem limite, né? Às vezes é mais difícil. Claro. O João sempre tentava me empurrar um azul ultramar. Eu falava, não, cara, esse azul não dá, cara. Porque é uma coisa, tem uma tradição da gravura, né? É engraçado, são linguagens totalmente diferentes. O que é bom numa gravura, o que o João gostava, que tem a ver com a linguagem da gravura, é um monte de transparência, sabe? São coisas que eu não tinha o menor interesse, né? Que é uma sobreposição. Não, eu tinha interesse, mas não era a linguagem que eu entendia, não tinha a ver com a pintura, né? O que aconteceu que foi interessante é que eu levei a visão da pintura para a gravura. E aí ele teve que se adaptar meio a essa visão e eu me adaptar às condições, às possibilidades da técnica. Então foi engraçado, mas tinha lá um azul ultramar e um outro vermelho, que era um vermelho transparente também. Mas aí eu acabei me rendendo e a pesquisa atual, assim, é muito buscando essas cores bem opacas, cores que têm um poder de coloração muito intenso e uma opacidade assim, muito grande. Assim. Então elas têm uma cobertura muito grande. Né? E aí com o Bruno, né, que foi o Bruno Dunley, isso a gente conseguiu chegar num ponto que acho muito próximo, não sei se próximo, mas é como se fosse uma tradução, né, da pintura do Luiz para a gravura, da linguagem que ele desenvolveu na pintura para uma linguagem que não é uma cópia, né, é como se fosse uma tradução, né, como se fossem duas línguas diferentes. Toda tradução e aí você faz nova, né, invenção, né, do uma tradução, tradutor e traidor. E aí você cria uma tradução disso, né? Então eu fui buscando esses pigmentos que inclusive eram cores que o Luiz trabalhava na pintura, né? Que na pintura também elas eram opacas, também tinham esse mesmo efeito. Né? Agora, só uma pergunta da minha ignorância técnica. Porque eu estou vendo aqui o Vergara também faz monotipias, mas com uma técnica totalmente distinta, né? Ele não é na prensa, né? Ele joga o pigmento, ele monta um certo relevo, né? E depois vai, né, com a cola tal, e puxa tal. Há outras, você trabalha também com outras perspectivas de monotipia ou com perspectivas de impressão, assim, além da questão da prensa tal? Uma pergunta curiosa mesmo do seu trabalho. Eu sou um curioso, assim. Você já viu ele trabalhando já monotipia? Eu já vi em vídeos, assim. Não, assim, eu sou um curioso, eu me interesso por tudo, assim, que é impressão. Mas eu trabalho na máquina, basicamente com a prensa de gravura. Eu me interesso muito pela gravura japonesa, que tem um outro pensamento, assim, tem talvez mais a ver com o que o Vergara faz, assim, né? De uma coisa mais do contato, né? Não tanto da pressão. Mas não, eu trabalho com a prensa. Com a prensa. Você quer falar alguma coisa? Você deu uma respirada? Não, eu achei que também, não quero também, já tá bom, né? Já está um tempão aqui falando, né? As pessoas vão se cansar. Vocês que são os artistas, eu não estou aqui. Não, acho que Se alguém quer falar. isso que eu ia falar. Se alguém quer fazer algum comentário, por favor. Muitas coisas passaram pela minha cabeça nessa fala de vocês. Tentando fazer memória, teve um momento que o Luiz falou desse lugar, desse fundo,
E eu lembrei de uma coisa que eu sempre imagino, é esse lugar propício. Qual será o lugar propício? Como encontrar o lugar propício? É uma fantasia de que, encontrando esse lugar propício, as coisas se dão. E nessa fala do Luiz, eu percebi, de vocês, na verdade, eu percebi que o lugar propício é o lugar do encontro. Desse encontro, vocês tiveram um encontro que proporcionou o lugar propício. Poderia ser em qualquer lugar físico. Foi o encontro de vocês, dois seres humanos, que fizeram um lugar propício para que essas obras pudessem existir. E foi uma revelação para mim, que eu fiquei vendo que um lugar propício não era um lugar, era um encontro. Então, estou muito agradecida por ter visto isso acontecer e esse relato de vocês hoje. A outra coisa também que eu pensei é sobre o cinema em preto e branco, que eu fiz cinema muitos anos atrás, e eu lembro que a película em preto e branco era mais barata. Então esse também, além da tradição, era um motivo de se comprar o filme em preto e branco. Uma outra coisa também que me vem à cabeça é a questão da cor, que eu acho que é especial na obra do Luiz. Estou me referindo nesse momento mais até as pinturas, que é onde eu vi essa revelação de maneira única e exuberante. Eu acho que ele tem uma cor que, dentro da pintura que eu conheço, nossa, é uma das mais surpreendentes para mim, tá? Mas a cor, tem muita dor na cor, porque tem violência, tem paixão, e tem uma coisa na cor que é a coragem. Não só para quem usa cor, mas essa cor que a gente vê no Brasil, né, um país com tanta diversidade, é a cor da coragem de se afirmar a vida, de se continuar independente da diversidade, afirmando a vida. Eu acho que a cor tem a ver, agora, poeticamente, obviamente, tem a ver com isso. E tem muita coragem, acho, em quem sabe, os artistas que sabem usar a cor, vem com uma coragem, essa alegria, esse enfrentamento, essa coragem mesmo de colocar essas coisas, né? É isso. Henrique, foi exatamente isso que eu pensei à tarde, sabe? Quando eu vim para cá, eu tive esse insight de que esse lugar era justamente o encontro com as pessoas, sabe? Tinha a ver com a amizade, tinha a ver com a relação entre as pessoas. Obrigado, é isso aí. E aí, em relação à cor, eu não sei, eu não tenho segurança nenhuma em relação à cor, sabe? Eu não sei. Eu tento. Eu não. Porque tem pessoas que estudam cor, estudaram a cor, então elas sabem qual é a relação, né? Então, sei lá, não sei, tem uma gama de cores, sei lá, tem um degradê, eu não sei. Eu nunca estudei, então não sei exatamente como é. Então, o que eu queria dizer é só que eu erro o tempo inteiro. Eu nunca acerto na primeira vez, eu fico errando, pegando cor sem ver para ver se dá certo. Eu fico tentando até dar certo. Então é um exercício diário para conseguir fazer a cor. Eu gostei que você falou da coragem, que realmente para você ser um artista, você tem que ter coragem. A única coisa que eu diria para um artista jovem é: tenha coragem, porque você vai destruir o que você está achando que é bom o tempo inteiro, sabe? Você faz um negócio que você acha que está incrível, aí de repente aquele negócio desmorona e você continua fazendo. Você tem que ter coragem de aceitar que você tem que arriscar, que vai dar tudo errado, e aí seguir para que não dê, sabe? Lá no final vai dar certo. Mas até hoje, sei lá, depois de muitos anos de carreira, tem um momento que eu acho que o trabalho deu errado. Eu achava que isso ia passar, sabe? Que com o tempo eu ia ter certeza de onde eu ia chegar. Mas não, cara, chega uma hora lá e fala: não, não é possível, deu errado. Aí você continua e aquilo vai dar certo. Então a cor é, sei lá, você tem que ficar tentando o tempo inteiro. E
essa coisa da certeza, né? A gente trabalhando assim, eu às vezes cobro do Luiz, né, com certo cuidado, assim, uma certeza que eu percebo que ele não tem, né? E aí eu falo, e aí, Luiz, o que a gente faz, sabe? E ele fala, não sei, faz aí, faz um azul, não sei, faz aquele azul. E eu acho que azul, sabe? E ele não sabe, eu não sei, e a coisa acontece ali, né? Isso é muito interessante, assim. E aos poucos eu fui entendendo isso, que não, ele não sabe, eu também não sei, a coisa vai acontecer. Sabe? Calma, né? É só mais uma particularidade que sempre quando acaba a gravura, o João fica olhando para a gravura, ficou demais! Tá demais! Eu sei. Ficou demais! E aí eu nem tô olhando, já fui para outra, entendeu? Eu não olho aquilo na hora. E ele fica meio, eu sinto que ele fica meio chateado, porque o resultado é legal, sei lá, e que eu não aproveito muito eu já fui para outra, porque o processo é todo... Isso que eu ia falar, sua excitação é do processo, né? É do processo, exatamente. Estou fazendo uma, mas o que aconteceu ali, eu já vi a possibilidade do que vai acontecer na seguinte. Então eu vou para a seguinte, já estou na seguinte. Aí no dia seguinte, é que a gente vai lá ver... 3 dias, acho que 3 dias. 3 dias. Mas nunca no final do dia eu estou satisfeito. Eu sempre acho que está meio mais ou menos. Né? Acho que é isso, né? Obrigado. Vou tirar a palavra do Fred, o Fred falará por último. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu, como bom alvinegro, eu quero defender o preto e o branco. Entendeu? Porque não existe nada mais radical na ausência e na presença de todas as coisas. Por favor. Muito bem, Obrigado. E só para terminar, eu dizer que acho que o que Henrica trouxe, que é o mais interessante aqui, o mais bonito mesmo, né? É da possibilidade da gente estar conversando sobre arte a partir da ideia de uma amizade, né? A partir da ideia de um afeto. Porque muitas gerações trabalharam arte assim, né? Com um pensamento coletivo, com um pensamento de encontros, com um pensamento de trocas. E isso foi se perdendo, eu acho, cada vez mais, né? As pessoas estão cada vez mais isoladas, estão cada vez mais, né, trabalhando a partir, né, dos seus perfis, das redes sociais, etc. Então sempre que a gente pode falar de arte pensando, né, no bom encontro, né, no propício, no lugar propício, o seu comum,